Meus irmãos, hoje, dia 18 de abril, nossa aula 16 do curso sobre o Catecismo da Igreja, o Catecismo em um ano. Nós vamos comentar aqui os números 863 a 924. Na verdade, podemos passar um pouquinho de 924, porque é o mesmo assunto. Bom, estamos falando da eclesiologia, estamos falando da igreja, como eu mencionei algumas aulas atrás. Falando agora do apostolado. Se a igreja é apostólica, vimos o que significa a igreja ser apostólica. Apóstolo quer dizer enviado. Então, o apostolado da igreja é tudo aquilo que a igreja faz para estender o reino de Cristo sobre a terra. Nós temos uma diferenciação entre apostolado e pastoral. Apostolado e pastoral. As duas coisas, em certo sentido, são sinônimas, né? O que é o apostolado da igreja, né? É toda obra que estende o reino de Cristo. No mundo, né? Então, isso é apostolado. Toda obra realizada por padres, religiosos ou leigos. Então, apostolado não é feito só por bispos. Também os fiéis leigos são chamados ao apostolado, né? Porque são enviados. É isso que significa a palavra apóstolo, como eu já mencionei. Agora, a palavra pastoral vem de pastor, a missão de pastorear. Vamos dizer que a pastoral é uma das missões do apostolado, é uma das atividades do apostolado. Mas, hoje em dia, se usa mais comumente a palavra pastoral, querendo dizer basicamente a mesma coisa. Não tem muita diferença não, certo? Bom, então isso é o apostolado da igreja. No número 866, ele apresenta um resumo, então, tudo aquilo que nós vimos nesse parágrafo anterior, parágrafo 3. Então, a igreja é una, santa, católica e apostólica. Una por quê? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, formando um só corpo. Santa por quê? Porque Deus é o autor da igreja e Deus não pode falhar. Então dizer que a igreja não é santa é blasfemar contra Deus, né? Cristo é o esposo da igreja. Cristo veio para santificar a igreja. Se dizemos que a igreja não é santa, estamos dizendo que Cristo falhou, né? E o Espírito Santo é a alma da igreja. Se a igreja não é santa, portanto, estamos blasfemando contra o Espírito Santo. Por isso é necessário afirmar que a igreja é santa. Nós, os membros, é que somos pecadores. Ela é católica, no sentido de ela possui a totalidade da fé, a plenitude dos meios de salvação, né? E no sentido de que ela é enviada a todos os povos, dirige-se a todos os homens. E ela é apostólica, porque ela tem como fundamentos a verdade infalível que Cristo comunicou aos apóstolos, né? A igreja é governada pelos mesmos pastores que Jesus deixou na igreja, através dos seus sucessores, os bispos. Parágrafo 4, nós vamos falar agora das categorias do povo de Deus. O povo de Deus, né, antes do Concílio Vaticano II, né, se costumava pensar a igreja como uma pirâmide. Lá em cima estaria a hierarquia. Hierarquia. Arquia vem de arque, princípio. Hierar significa santo. Então, literalmente, hierarquia quer dizer aqueles que têm a prerrogativa, aqueles que, em nome do santo, que é Deus, né, em nome de Deus, exercem um poder sagrado. Então, poder sagrado. É isso que quer dizer hierarquia. E aí, assim se entendia antes do concílio, né?
Depois da hierarquia vinha o povo, não, vinha os religiosos, né, a vida consagrada. E depois, em terceiro lugar, vinha o povo de Deus. Entendia-se aqui que eram os leigos. Essa era a compreensão pré-conciliar. Assim era a igreja vista antes do Concílio Vaticano II. A hierarquia, a vida consagrada, depois o povo de Deus. O que mudou agora com o Concílio Vaticano II? Né? A eclesiologia conciliar, portanto. Né? Conciliar quer dizer de acordo com o último concílio. Muda isso aqui. A igreja é povo de Deus. Dentro do povo de Deus, dentro dessa categoria povo de Deus, estão a hierarquia, a vida consagrada e os leigos. Então, o povo de Deus não é mais identificado somente com os leigos, como era até então. Agora, o povo de Deus é toda a igreja. A hierarquia também faz parte do povo de Deus. Os bispos também estão subordinados na igreja. Essa é, resumidamente, a eclesiologia do Concílio Vaticano II. Então, falamos agora das categorias. Primeiro, falamos da hierarquia. Bom, inicialmente, ele faz uma introdução aí, 872. Todos os fiéis dessas três categorias, hierarquia, vida consagrada e leigos, possuem a mesma dignidade de filhos de Deus. A mesma dignidade. Então não há na igreja alguém mais digno do que outro. A dignidade é a mesma, é a do batismo. 873. A diversidade de serviços colabora com a unidade de missão. São diversos serviços. Cada categoria dessa desempenha um papel, uma função, uma missão, mas a missão é a mesma, a missão de Cristo. E aí ele começa no número 874, comentando o que é a constituição hierárquica da igreja. São os bispos, presbíteros e diáconos. Isso é hierarquia na igreja. Bispos, presbíteros, diáconos, ou seja, os que receberam o sacramento da ordem. Um dos 7 sacramentos, assim como o batismo e a crisma, sacramento que imprime caráter. Nós vamos explicar mais tarde o que significa isso. Já comentei, na verdade, mas vamos voltar a falar várias vezes. Então, ninguém pode dar a si mesmo o mandato de anunciar o evangelho. Na igreja que Jesus fundou, não existe isso. Eu recebi, numa experiência mística de oração, eu recebi a missão de ser pastor. Isso não existe. Eu me declaro bispo. Isso não existe. Como, infelizmente, existe por aí, em algumas comunidades não católicas. Isso nunca foi cristão, isso nunca foi da Igreja de Cristo. É a sucessão apostólica, lembra? É um que vai passando para o outro a missão de pregar o evangelho. O apóstolo passou para o outro. Então, São Paulo era apóstolo. Ele impôs as mãos sobre Timóteo, sobre Tito. Transmitiu a eles o apostolado. O poder que Jesus deu, o episcopado. E esses, Timóteo, Tito, etc., foram passando para frente. E é isso que nós chamamos de sucessão apostólica. Então, são os ministros da graça autorizados e habilitados por Cristo. É o poder sagrado de agir na pessoa do Cristo cabeça. Aí nós tiramos os diáconos, porque os diáconos, tradicionalmente se diz, eles estão ali fazendo a ponte, entre aspas, entre os leigos e a hierarquia. Os diáconos são membros da hierarquia, são clérigos, mas eles não agem na pessoa do Cristo cabeça, e sim do Cristo servo. Eles agem na pessoa do Cristo, não cabeça. Cabeça é só quem tem o sacerdócio. Sacerdotes são os bispos e os presbíteros. Os diáconos não são sacerdotes.
A não ser, obviamente, o sacerdócio comum dos fiéis, que os leigos também possuem, que é o batismal. 877 e seguinte, ele fala dos dois caráteres que o ministério eclesial, ministério ordenado, como a gente diz, possui. Primeiro, caráter colegial. Né? Quer dizer, eles desempenham a missão num corpo. O bispo faz parte do corpo episcopal, do colégio episcopal. O presbítero, como eu, faço parte de um presbitério. Né? Presbitério não é só aquele lugar na igreja, que também é chamado de santuário, é o lugar onde ficam o altar, a credência, o ambão, a sede. Né? O presbitério é, do ponto de vista eclesiológico, o presbitério é o corpo dos presbíteros. É o agrupamento dos presbíteros numa diocese. Né? Então, o caráter colegial, colégio quer dizer isso, né? Onde todos são colegas. Né? Onde todos são colegas, compartilham a mesma categoria. Né? Então, caráter colegial. Mas, número seguinte, 878, a natureza do ministério ordenado também possui um caráter pessoal. Quer dizer, eu como sacerdote, como presbítero, eu fui chamado pessoalmente por Cristo para ser um representante dele. Então, é por isso que eu digo assim, fulano, eu te batizo. Fulano, eu te absolvo dos teus pecados. Né? Porque no exercício do sacerdócio, Juliano se mistura, se une de tal forma a Cristo, que eu empresto o meu eu para Cristo. Isso é muito, muito profundo. E nós precisamos entender isso, que é a nossa doutrina. Né? Quando eu exerço o sacerdócio, quando eu celebro os sacramentos, quando eu prego a palavra de Deus, né? Eu empresto o meu eu para Deus. Então eu digo, isto é o meu corpo. Eu não digo assim, isto é o corpo de Jesus na hora da consagração. Eu digo, isto é o meu corpo, porque é Cristo que está falando através de mim. Né? Mas ao mesmo tempo, Cristo se submete a depender se eu vou querer celebrar a missa ou não, se eu vou celebrar tal hora ou não. Né? Então é uma ação minha também. Depende de mim, é o caráter pessoal. Eu vou discernir se esse penitente está ou não em condições de receber a absolvição. E eu vou decidir, eu vou dizer, eu te absolvo. Quando eu disser eu te absolvo, Cristo está dizendo junto comigo. Né? Eu estou emprestando a minha voz para ele dizer. Né? Então é isso que significa o caráter sacerdotal. Né? É algo que me faz tremer toda vez que eu tomo consciência disso. Né? Ao mesmo tempo, 879, o ministério sacramental na igreja é um serviço exercido em nome de Cristo. Em nome de Cristo. Eu não faço nada em meu nome. Eu estou me referindo aqui ao exercício do ministério. Né? Não quer dizer que se eu estou lá na academia fazendo exercício, lá eu estou agindo em nome de Cristo. Não. No que diz respeito ao sacerdócio, no que diz respeito ao ministério. Esses três munos aí que nós vamos ver adiante. Né? O de santificar, o de instruir, ensinar e o de reger, governar. Né? Quando eu exerço essas três funções, eu estou em nome de Cristo. Né? 880, fala do colégio episcopal e o seu chefe, que é o Papa, bispo de Roma. Né? Então, assim como São Pedro e os outros apóstolos constituem o que é chamado de colégio apostólico, a mesma coisa acontece com o sucessor de Pedro e o sucessor dos apóstolos, quer dizer, o Papa e os bispos. Eles formam o colégio episcopal. A palavra episcopo, no grego, significa aquele que vê de cima. Vê de cima como o pastor, que está lá de atalaia para ver se não vem nenhum lobo para devorar o seu rebanho, para cuidar do seu rebanho. Nada a ver com imposição, com autoritarismo. Né? Episcopo significa aquele que vê de cima. É daí que vem a palavra bispo. Né?
Bispo é a mesma coisa que episcopo. Bispo é a forma portuguesa de falar episcopo. Né? Mas quando falamos, por exemplo, da Conferência dos Bispos do Brasil, nós falamos que é uma conferência episcopal. Nós não adjetivamos a palavra bispo com bispal, por exemplo. Nós usamos a palavra episcopal. E a palavra presbítero significa aquele que preside. Normalmente era o ancião, né, na igreja primitiva. Que isso vem do sinédrio, os anciãos, membros do sinédrio, no povo judeu. Então, presbítero quer dizer aquele que preside. Episcopo ou bispo quer dizer aquele que vê de cima, olha de cima. E diácono quer dizer aquele que serve à mesa, né? O servente. 882. O Papa, por ser o bispo de Roma, né, sucessor de São Pedro, porque São Pedro, quando morreu, era bispo de Roma, o Papa é o princípio e fundamento da unidade, não só dos bispos, mas dos fiéis todos, né? O Papa é o vigário de Cristo. Vigário quer dizer aquele que faz uma coisa em nome do outro. Representante. Por exemplo, numa paróquia, nós temos o pároco e nós temos o vigário. O pároco é o pastor próprio da paróquia. É o que tem a responsabilidade pastoral pela paróquia. O vigário é aquele que exerce o sacerdócio em nome do pároco, né? Como representante do pároco. Não é que um padre seja submetido ao outro, não é isso, né? A dignidade é a mesma, o sacerdote tem o mesmo valor, os sacramentos que ele celebra, enfim, né? São irmãos no colégio presbiteral. Mas, canonicamente, do ponto de vista administrativo, tem essa diferença. Vigário significa aquele que é o representante do outro. Então, o Papa é o vigário de Cristo na Terra. Vamos considerar que a Terra toda seja uma paróquia. Então não se pode dizer que o Papa é o pároco dessa paróquia. O pároco é Cristo. Se a igreja inteira, a igreja toda, for uma paróquia, Cristo é o pároco e o Papa é o vigário. Deu para entender? Vigário de Cristo, quer dizer, representante de Cristo. E pastor de toda a igreja. Por isso, o Papa possui na igreja poder pleno, supremo e universal. Ele pode exercer sempre livremente esse seu poder. Então, o Papa não tem que dar satisfação a ninguém. Por isso que você não vê o Papa dando bola para o que estão falando dele, estão criticando. O Papa está acima disso, gente. O Papa é representante do próprio Cristo. Ele não pode se rebaixar a ficar batendo boca com quem fala mal dele, né? O Papa tem uma missão sagrada, né, superior. E todos nós precisamos nos submeter ao poder do Papa, né? Todos nós temos que estar em comunhão com o Papa, amar o Papa, ainda que não concordando com o Papa, né? Recentemente o Papa Francisco deu uma entrevista. Numa entrevista comentou alguns aspectos da política no Brasil. Quem sou eu para falar isso? Mas eu discordo do Papa fazer isso. Acho que o Papa não tem que se meter em política de país, né? Tudo bem, era uma entrevista, não era uma encíclica. Mas as pessoas ouvem, o Papa falou, e vão usar isso para partidarismos. O Papa é do meu partido, o Papa é da minha ideologia. Não é essa a missão do Papa. Então, eu discordo daquilo que o Papa falou, pontualmente. Estou dando um exemplo, tá? E você pode discordar também de alguma coisa que o Papa falou numa entrevista, enfim. Agora, não pode discordar de uma coisa que o Papa está ensinando, numa encíclica, por exemplo. Aí não. Aí eu estou desobedecendo, né? Então, o que o Papa emitiu opinião informalmente, eu posso discordar, não tem problema. Agora, o que o Papa definiu como dogma, por exemplo, né, falando ex cátedra, que é quando o Papa define um dogma, eu não posso discordar dele. O que o Papa ensinou numa encíclica, numa exortação pós-sinodal, depois de ouvir os bispos, né, de todas as regiões do mundo, eu tenho que obedecer o que o Papa está dizendo, o que o Papa está ensinando. Ainda que eu não goste daquilo, ainda que a minha opinião não seja aquela, mas se o Papa disse, os antigos diziam o seguinte, né? É uma frase que a gente até gosta de brincar, né? Os antigos diziam assim: Roma locuta,
causa finita est. Roma falou, a causa está encerrada. Né? O Papa falou, então encerra o assunto, não tem que discutir mais se o Papa falou. É assim que nós devemos agir. Seja quem for o Papa, hein? Seja quem for o Papa. Porque também está acontecendo isso, né? Tem gente que criticava o Papa Bento XVI, criticava João Paulo II e agora acha que, nossa, é uma blasfêmia criticar o Papa Francisco. Ah, mas por que você criticava o outro? Está errado. Ou então o contrário. Né? Gente que dizia, nossa, eu defendo o Papa até debaixo d'água, quando era o Bento. Agora que é o Francisco, fala mal dele. Está errado também. Porque a gente não tem que se apegar ao Papa por ser o Papa fulano ou beltrano, mas por ser o Papa, ponto. Seja quem for que está sentado lá, é o representante de Cristo. Cabe a nós obedecer. C'est fini. Termina o assunto aí. Bom, 883. O colégio episcopal não tem autoridade se nele não se considerar incluído o Papa. Então, o colégio dos bispos possui também a prerrogativa da infalibilidade, desde que em comunhão com o que o Papa está dizendo. Os bispos não podem se reunir contra o Papa para depor um Papa, a não ser que seja um caso extremo de heresia. Se o Papa falou uma coisa contrária à fé, por exemplo. Né? Aí é diferente. Isso aconteceu 1, 2, 3 vezes na história da igreja. Né? 886. Os bispos, individualmente, são o visível princípio e fundamento da unidade em suas igrejas particulares. O que é o Papa na igreja universal, quer dizer, na igreja no mundo todo, é o bispo diocesano em sua igreja local, sua igreja particular. Né? Por último, 887, as conferências episcopais. Né? A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Cada país tem, né, uma conferência episcopal. Essa conferência serve para que o espírito colegial se realize concretamente. A CNBB não manda mais do que o meu bispo em mim. Quem manda em mim é o meu bispo local. Mas o meu bispo, a autoridade dele é colegiada. Tem caráter colegial. Então ele precisa exercer a autoridade dele dentro do colégio episcopal. Primeiramente, na província eclesiástica. Né? O nosso caso aqui no Espírito Santo. Né? Nós temos uma arquidiocese só. E várias dioceses sufragâneas. Né? Uma arquidiocese, um arcebispo, com algumas dioceses em volta. Isso nós chamamos de província eclesiástica. Né? É uma forma de organização da igreja. Tem outra maior, que é, no Brasil nós chamamos de regionais da CNBB. Aqui no Espírito Santo nós formamos o Regional Leste 3. Tem o Regional Sul 1, Sul 2, tem o Regional Nordeste 1, Nordeste 2, Norte 1, etc. Né? Várias regiões do Brasil. E tem a Conferência Nacional, que é a CNBB. E tem a Conferência da Latino-Americana e Caribenha. E depois tem o Sínodo dos Bispos, né, que é a nossa instância máxima. Muito bem. Aí, a partir do 888, fala do munus, os 3 munus. Munus quer dizer funções. Então, a função de ensinar. Cristo, que é a verdade, quis tornar sua igreja participante de sua própria infalibilidade. Infalibilidade, quer dizer, a igreja é infalível. Ela não pode falhar quando ensina uma verdade de fé ou de costumes. Né? Quem é que exerce a infalibilidade na igreja? Primeiramente o Papa, quando proclama por um ato definitivo um ponto de doutrina que concerne a fé ou aos costumes. O Papa tem que dizer, o que eu vou falar agora é gozando da infalibilidade. Né? Volto a dizer, não é tudo que o Papa fala em qualquer tipo de documento que é infalível. Não. É só quando ele diz, o que eu vou falar agora é uma coisa mais solene. A última vez que um Papa falou assim, ex cátedra, quer dizer, a partir da cadeira de Papa,
usufruindo desse poder supremo, né, do mundo de ensinar, a última vez foi o Papa Pio XII, em 1950, quando ele proclamou solenemente o dogma da Assunção da Virgem Maria em corpo e alma ao céu. Nunca mais um Papa falou assim, né? Nem João XXIII, nem Paulo VI, nem João Paulo I, nem João Paulo II, nem Bento XVI, nem Francisco. Nenhum desses papas falou ex cátedra, invocando para si a infalibilidade. É uma vez a cada século, e olhe lá, que o Papa usa esse poder. Né? Muito bem. Vamos passar o munus de santificar. Ah, não, deixa eu voltar aqui. 892. Os fiéis devem aderir com religioso obséquio do Espírito, né, ao que o Papa ensina, embora se distinga do assentimento da fé. Tem um irmãozinho nosso que está fazendo o curso comigo aqui, que inclusive mora nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts. Eu não vou nem falar o nome, mas esse irmãozinho me perguntou esses dias, me fez essa pergunta. Né? Nós devemos considerar um documento pontifício, um documento papal, no mesmo nível que as outras fontes da revelação, como a Escritura ou os padres da igreja? Né? Tá aqui, ó, no finalzinho aí do número 891. Está falando da infalibilidade do Papa. Esta infalibilidade do Papa ou do Colégio Episcopal num concílio ecumênico, por exemplo, tem a mesma extensão que o próprio depósito da revelação divina. Está citando aqui Lumen Gentium, capítulo 25, número 25. Né? Então, a infalibilidade do Papa e do concílio tem a mesma extensão que o próprio depósito da revelação divina. Né? Então, sim, se eu nego um dogma que um Papa definiu, se eu nego o concílio, por exemplo, se eu não aceito o Concílio Vaticano II, como acontece hoje com alguns irmãozinhos nossos, o que acontece comigo? Se eu não aceito o concílio, eu estou excomungado da igreja. No mesmo nível que eu não aceito, por exemplo, o Evangelho de Marcos. Ah, não, esse Evangelho aqui, para mim, não é inspirado por Deus. Né? É claro que um Evangelho, um texto bíblico, exige de mim adesão de fé, um assentimento de fé. E um documento do Papa não é questão de fé. É o que diz no final do 892. Ó, os fiéis devem aderir com religioso obséquio do Espírito, o qual, embora se distinga do assentimento da fé, o prolonga. Então, eu tenho que obedecer o que o Papa e o Concílio falaram. Essa obediência não é a mesma obediência da fé. Porque fé é só a Deus diretamente. E Deus fala diretamente na Escritura. Na tradição da igreja, no magistério da igreja, nos concílios, ele fala indiretamente, podemos dizer assim. Né? Então, eu estou obrigado à mesma obediência. Só que a obediência para o texto bíblico é a obediência de fé. E a obediência a um concílio ou um papa, vamos dizer que é uma obediência eclesial. Não é uma questão de fé. Né? Não está no mesmo nível que o assentimento da fé. Bom, 893. O munus de santificar. Isso é muito importante também. O bispo e os presbíteros, veja, aqui ele não está falando do diácono, porque ele está falando do sacerdócio. Né? O munus de santificar é o sacerdócio. O bispo e os presbíteros santificam a igreja por sua oração e seu trabalho pelo ministério da palavra e dos sacramentos. Alguém pode, ouvindo isso, dizer assim: ah, mas como é que o meu pároco vai me santificar se ele é um pecador sem vergonha que eu sei? Tudo bem. Ele pode até ir para o inferno, pelo pecado pessoal dele. Mas o exercício do sacerdócio dele santifica a sua paróquia. Independente do estado da alma dele pessoalmente. É porque quando ele exerce o sacerdócio, ele é Cristo. Lembra que eu falei? Ele empresta o eu dele para Cristo agir. Então, embora ele seja pecador, Cristo, que vai usar o eu dele,
vai usar as palavras dele, as mãos dele, Cristo é santo. Isso que nós chamamos, vamos ver mais à frente, né, que os sacramentos, eles agem, né, ex opere operato. Os sacramentos agem ex opere operato. O que significa isso, né? Quer dizer, eles agem a partir da própria ação feita, independente de quem fez. É a ação feita, por exemplo, se eu digo assim, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A santidade, a eficácia desse sacramento está nessa ação que eu fiz, e não na minha condição pessoal de santidade. Certo? Sacramentos têm eficácia ex opere operato. Graças a Deus que é assim, imagina. Senão a gente ia ter que ficar procurando. Não, eu não vou na missa desse padre. Eu vou na missa daquele outro, porque aquele outro é santo. Esse aqui eu não sei não, se esse pão vai ser consagrado. Não existe isso. Ah, aquele padre é ungido. Quem diz isso está cometendo uma heresia, viu? Todos os sacerdotes são ungidos pela ordenação. Não coloque o carisma pessoal do padre, se ele prega bem, se ele reza bonito, como sendo mais importante que o sacramento da ordem. Isso é falta de conhecimento catequético, quem fala isso, né? Terceiro, munus de reger. Reger quer dizer ser rei, né? O rei é que rege, né? Então, os bispos, como vigários de Cristo, né, delegados por Cristo, dirigem suas igrejas particulares, com conselhos, exortações e exemplo, mas também com autoridade e com poder sagrado. Então, é o governo. O bispo governa a igreja. Nós temos que obedecer. O filho tem que obedecer ao seu pai. Pode até discordar dele, mas ele obedece. Não é assim? O meu pai dizia, faz o que eu mando e guarda o que você sabe. Né? O que você acha, depois você diz. Primeiro faz o que eu mando. Obediência. Isso é obediência. Né? Uma coisa importante, 895. Não se devem considerar os bispos como vigários do Papa. Os bispos, assim como o Papa, são vigários de Cristo. Né? Os bispos estão no mesmo nível sacramental que o Papa. O Papa é um bispo também, não é um superbispo. Essas nomenclaturas, bispo, arcebispo, cardeal, eparca, patriarca, papa, essa nomenclatura toda, isso é invenção do Código de Direito Canônico. Isso pode mudar ao longo do tempo. A única coisa que existe é bispo. Então, o bispo de Cachoeiro é bispo, o arcebispo de Vitória é bispo, o cardeal arcebispo do Rio é bispo, o Papa Francisco, sumo pontífice, é bispo. Todos eles são bispos. Teologicamente falando, são bispos. Essas nomenclaturas todas são canônicas, são coisas da burocracia da igreja e que podem mudar. O que não pode mudar é bispo. Isso aí não. Certo? É o munus pastoral, portanto, 896. Né? O munus de reger é o munus do pastor. É interessante que, como já falei e vou retomar, né? Para você lembrar esses três munus aqui, você olha para o presbitério na igreja. Lá tem a cadeira do presidente. A cadeira, numa catedral, chama-se cátedra. Né? Igreja catedral é a igreja da cátedra. A cadeira do bispo. Então, na paróquia, é a cadeira do pároco, que o vigário também usa, o diácono também usa, o ministro da palavra pode sentar nela, não tem problema. Mas é a cadeira do pároco, porque representa Cristo, o pastor do rebanho. A cadeira é o lugar do governo, é o lugar do pastoreio. O ambão, a mesa da palavra, é o munus de ensinar, é o munus, é o munus profético, é o lugar do profeta. E o altar é o munus de santificar, é o lugar do sacerdote. Depois, os fiéis leigos, 897. Todos os cristãos, exceto os membros das ordens sagradas e do estado religioso, são chamados de leigos.
Leigos vem da palavra grega laos, que significa povo. A etimologia da palavra leigo é povo, do povo. Né? Não tem a ver com eu sou leigo no assunto, quer dizer, eu sou ignorante, eu não sei nada. Né? Essa depreciação da palavra leigo é posterior. Leigo quer dizer o cristão simplesmente membro do povo de Deus, sem ser membro da hierarquia. Né? Os leigos são aqueles que exercem na igreja e no mundo a missão de todo o povo cristão. Então, a vocação dos leigos é iluminar e ordenar as coisas desse mundo, as coisas temporais. Temporais quer dizer do mundo, né? Impregnar as realidades sociais com os valores do reino de Deus. A missão do leigo é fazer com que Cristo reine não só dentro das quatro paredes da igreja. Essa é a missão dos padres, dos bispos, dos diáconos. Né? A missão dos leigos é mais importante ainda porque é expandir o reinado de Cristo da igreja para o mundo todo. Os leigos estão espalhados pelo mundo, estão nas realidades da escola, do trabalho, da universidade, da ciência, né? Da política, da economia. Então, o reino de Cristo não é para ficar só dentro da igreja. Cristo quer ser o rei do mundo todo. Por isso que o dia da festa de Cristo, Rei do Universo, o último domingo do tempo comum, coincide com o dia do leigo. Né? Porque essa é a missão do leigo, fazer com que Cristo seja realmente rei do universo e não só dentro da igreja. Aí, em seguida, ele vai falar como que os leigos participam daqueles três munos. O munus sacerdotal, que é o de santificar. Então, os leigos, pelas suas obras, pelas suas orações, pelas iniciativas apostólicas, pela vida conjugal e familiar, pelo trabalho cotidiano, etc, etc, os leigos estão santificando. Eles estão se tornando sacrifícios espirituais, consagrando o mundo para Deus. Olha que bonito a missão que você, leigo, tem. 903, ele diz que os leigos também podem exercer alguns ministérios que são próprios, ordinariamente, dos ministros sagrados, ordenados. Né? Então aqui ele cita os ministérios de leitor e de acólito. Atenção! Ministério de leitor e de acólito é quando um bispo institui, e é para a vida toda. Até pouco tempo atrás, eram só os candidatos a diácono e padres que eram instituídos desses ministérios. Antes da ordenação diaconal, vem a concessão desses ministérios aqui, de leitor e de acólito. Agora, o Papa Francisco, recentemente, disse que os ministérios podem ser dados não só para os candidatos, pode ser dado também para mulheres, inclusive. Né? Mas é algo que não confunda esse acólito aqui com um acólito coroinha, né? Que esses não são instituídos. Por isso não se deve usar a palavra instituição ao enviar um leitor, né, na sua paróquia, ao enviar um coroinha, não se deve usar a palavra instituição. Porque instituição quer dizer vitalício. Essa confusão aí, aqui está dizendo, né, o ministério da palavra, presidir orações litúrgicas, administrar o batismo, distribuir a Sagrada Comunhão, são também funções que, no caso de necessidade, os padres podem delegar os leigos também para fazer isso. Em caso de necessidade. Não é permitido o padre ficar sentado na sua cadeira enquanto os leigos vão distribuir a comunhão. Está errado. Liturgicamente, canonicamente, teologicamente, errado. O padre é que tem a missão de distribuir a comunhão. Se tiver gente demais, o padre não der conta, o padre chame os ministros leigos que forem necessários. Né? Tem muito exagero, né? Às vezes uma missa com 50 pessoas coloca 5 ministros. Né? Será que o padre só pode distribuir 10 comunhões? Vai cansar muito se ele fizer mais do que isso? Né? Tem exageros, né? Tem exageros. São ministérios extraordinários. A participação dos leigos no munus profético de Cristo, que é o munus de ensinar. Né? Então, os leigos podem e devem evangelizar, anunciar o evangelho com a palavra e com a vida.
eles podem ser catequistas, eles podem dar aula de teologia, 906, né? O ensino das ciências sagradas, e podem atuar nos meios de comunicação, desde que se formem para isso. Eu adoro essa parte aqui, né? Os leigos que forem capazes e que se formarem para isso, podem também dar sua colaboração na formação catequética. Ninguém pode ser catequista ou membro da pastoral da comunicação sem formação para isso. Para falar em nome da igreja tem que ter formação. Tem que estar estudando. Tem que participar dos cursos que a paróquia oferece, né? Além disso, 907, uma coisa muito importante. Os leigos têm o direito e o dever de manifestar aos pastores a sua opinião, né? É muito importante isso. Se o padre errou, chame o padre e corrija-o em particular. Mateus capítulo 18, Nosso Senhor ensina isso. Não é só o padre que tem que corrigir o leigo. O leigo também, às vezes, tem que corrigir o padre. E como nós, padres, precisamos ser corrigidos, né? Manifeste a sua opinião para o padre. Se o padre está tomando uma direção errada, né, você tem a obrigação. A mesma coisa diz aí, no 908 em seguintes, a participação dos leigos no munus régio de Cristo, né? Primeiramente, como é que um leigo participa do caráter de senhorio que Cristo tem? Primeiramente, ele sendo o senhor de si mesmo. Eu achei isso fantástico. É uma citação feita aqui de Santo Ambrósio de Milão. O leigo tentando controlar suas paixões, seus impulsos, ser senhor de si mesmo. Ele está participando da função de Cristo de ser senhor. Senhor da sua casa, né? O pai e a mãe, colocar autoridade no lar. Ele está participando da autoridade de Cristo, né? Os leigos purifiquem as instituições e condições do mundo, caso estas incitem ao pecado. Se o seu local de trabalho leva as pessoas ao pecado, você tem a missão ali de colocar ordem, de colocar justiça, restabelecer a justiça, né? Isso é participar do munus régio de Cristo. Colaborar com os pastores, né? Inclusive nos conselhos pastorais, o conselho da sua comunidade, da sua paróquia, o conselho para assuntos econômicos, no tribunal eclesiástico, etc. São formas como os leigos podem e devem participar do munus de Cristo Rei. O Papa Francisco está ampliando muito mais essas possibilidades. 914 e seguintes, e aí nós terminamos, a vida consagrada. Veja, são várias formas de vida consagrada que existem. O que identifica a vida consagrada são os conselhos evangélicos. Eles podem ser professados solenemente ou não, ou vividos apenas como uma inspiração. Aqui vai explicar, né? Mas essa explicação aqui não esgota todas as formas de vida consagrada na igreja. Vão surgindo outras, o Espírito Santo vai suscitando novas, de acordo com os tempos. Então, o que são os conselhos evangélicos? São aquela imitação mais radical de Cristo, que não é exigido para a salvação, é apenas um conselho, né? Um conselho. O celibato, quer dizer, a castidade vivida no celibato, porque tem a castidade do matrimônio, que é a fidelidade conjugal, a pureza sexual, né, dos esposos. Aqui, o conselho evangélico é a castidade vivida no celibato, quer dizer, abstenção sexual, abstenção de se relacionar sexualmente com quem que seja, abster-se de formar família, de ter filhos, né, para se dedicar exclusivamente a Cristo e à igreja. A pobreza, quer dizer, declarar que não aceita possuir coisa alguma em seu próprio nome. E a obediência. Eu vou para onde meu superior me mandar. Eu faço o que ele mandar. Eu coloco a minha vida nas mãos dele. Então, castidade, pobreza e obediência. Esses três conselhos evangélicos. Nosso Senhor testemunhou esses três. Essas três virtudes, podemos dizer, né? E são conselhos para a nossa vida. Todos nós temos que nos deixar guiar na nossa vida por esses três conselhos. E os religiosos, os consagrados, são aqueles que fazem profissão pública de viver isso, né? Solenemente.
Bom, aí ele cita, são vários tipos de vida consagrada. A vida eremítica, eremita, vem de eremos, deserto em grego, né? São aqueles que vivem na solidão. Tem gente que a gente nem sabe. Pesquisa depois na internet, num site de busca, eremitas urbanos. E você vai ver o que é um eremita. Homens e mulheres que vivem sozinhos, humildemente dedicados à oração e ao trabalho manual, né? Se consagram a Deus. As virgens consagradas, nós chamamos de, aqui na diocese, nós chamamos de aquelas que fazem a consagração ao bispo, né? A consagração diocesana. Mulheres que não vivem em comunidade, não são freiras, né? As virgens consagradas ou as viúvas consagradas. Na nossa diocese de Cachoeiro nós temos as duas. Temos a ordem das virgens consagradas, né? E das viúvas consagradas. A vida religiosa. A vida religiosa é uma forma de viver os conselhos evangélicos que tem um aspecto cultual, quer dizer, tem uma devoção, uma espiritualidade específica, franciscanos, dominicanos, né, salesianos, etc. As irmãs carmelitas, são a vida religiosa, né? Elas fazem uma profissão pública dos conselhos evangélicos, elas vivem vida fraterna, levada em comum, e elas seguem uma regra de vida. Isso é a vida religiosa, né? Além disso, tem os institutos seculares, que são aqueles que, vivendo no mundo, não vivendo em conventos, em comunidades religiosas, mas eles fazem os conselhos evangélicos, no seu modo de vida secular. E existem as sociedades de vida apostólica, que são aqueles que observam constituições, mas sem votos religiosos. Por exemplo, as chamadas vicentinas, né, as filhas da caridade, os lazaristas, os eudistas e muitos outros grupos que nós confundimos com congregações religiosas, mas não são religiosos. São sociedades de vida apostólica. Vamos parar por aqui no 930. Próxima aula, terça-feira que vem, que vai ser o dia 24, na nossa aula 17, nós vamos comentar até a partir do número 930, né, até o número 975. Eu espero que você seja fiel. Até lá.